Olá, estamos aqui para a nossa quinta aula do módulo Epístolas Paulinas, do curso Teológico Básico do Instituto Bíblico Ebenezer. Esta é a última aula deste módulo e vamos estar tratando da Epístola aos Hebreus. Então, fazendo um resumo da Epístola aos Hebreus, ela faz, essa epístola foi direcionada aos cristãos, hebreus, para fazer uma defesa do cristianismo, para mostrar que Cristo era o cumprimento de toda a lei, de tudo que os profetas na antiguidade tinham falado. Então, como diz aqui nesse pequeno resumo, a Epístola aos Hebreus presta um testemunho da superioridade de Jesus Cristo. Ele é maior que os anjos, mais excelente e superior. Os anjos são servos de Deus. Por quê? Ela trata desse capítulo de comparar Cristo com os anjos, porque existia naquela época uma doutrina, vamos dizer assim, ou uma vertente que considerava os anjos como deuses. Então, na Epístola aos Hebreus, ele vai fazer essa alusão que os anjos são servos de Cristo, eles não são deuses. Então, a Epístola de Hebreus é considerada um livro que faz toda essa comparação de Cristo como cumprimento da lei e do que os profetas informaram eles muitos anos antes. Então, enquanto as escrituras estão repletas de referências sobre o sacrifício expiatório de Jesus, sua ressurreição e sua ascensão aos céus, Hebreus enfatiza o trabalho contínuo do Redentor na vida de todos que se voltam para ele, em obediência e fé. O livro de Hebreus nos ajuda a entender melhor a doutrina da expiação e nos ensina a ver e viver o poder da fé. Então, é um livro muito especial para o cristianismo, porque ele faz essa defesa de Cristo veemente, que Cristo é maior do que todas as coisas que existiam na antiga aliança. Então, quem escreveu o livro de Hebreus? O livro é anônimo, porém, alguns historiadores, entendem que sua autoria pode ter sido feita pelo próprio apóstolo Paulo. Por isso que nós estamos estudando dentro das epístolas paulinas. Por quê? Porque alguns historiadores, por algumas semelhanças, atribuem a autoria a Paulo. Porém, alguns outros dizem que, por conta de algumas diferenças no estilo, na linguagem, a autoria não é de Paulo. Porém, com certeza foi escrito por alguém que era discípulo de Paulo, por conta de algumas semelhanças que nós vamos ver a seguir. Então, geralmente se aceita que mesmo que não tenha sido escrito por Paulo, as ideias dele estão presentes na carta aos Hebreus. As ideias que ele defendia. E assim, existe essa vertente, como nós vamos ver aqui, que Eusébio atribui a Paulo, já Tertuliano atribui a Barnabé, que era discípulo de Paulo, Lutero também atribui a Apolo, que foi discípulo de Paulo. No campo, revela traços do caráter de Paulo e o estilo de Lucas, ou seja, pode ter sido escrita por Lucas, porém, considerando o estilo, o caráter de Paulo, como nós vamos ver aqui nesse comparativo, ver aqui, ressonância do pensamento paulino na carta aos Hebreus, ou seja, nessa comparação que dentro da carta de Hebreus existe as ideias de Paulo. Então ele faz aqui, na lei antiga, mensagem por intermédio dos anjos. A gente faz o comparativo de Hebreus com Gálatas. Ele demonstra que os anjos são apenas mensageiros, são apenas servos de Cristo, servos de Deus. Eles não são deuses. Então ele faz esse comparativo para mostrar que dentro da carta de Hebreus ele também utiliza esse mesmo pensamento, essa mesma ênfase. A falha
história da geração israelita que saiu do Egito e viveu uma travessia do deserto, constitui uma advertência para os crentes. Está lá em Hebreus e também comparando com 1 Coríntios. Ou seja, uma geração desobediente, a desobediência, a murmuração daquele povo não deixou ele herdar a terra prometida. Então é uma advertência para os crentes daquela época, os crentes atuais, que a desobediência é algo que desagrada a Deus e que não nos deixa alcançar as promessas de Deus. Que os destinatários, a quem estão sendo escritas a carta, são como as crianças que têm necessidade ainda de leite e não de alimento sólido, como está em Hebreus 5, comparando com 1 Coríntios 3. Então, que são pessoas que já estão firmadas na fé, porém ainda não podem comer alimento sólido, ainda estão tomando leite porque não suportam algo mais pesado. Então ele faz esse comparativo para mostrar também essa ressonância do pensamento paulino contido na carta aos Hebreus. Abraão é o exemplo da fé, está em Hebreus 6, comparando com Romanos 4. Ou seja, Abraão, ele obedeceu, ele recebeu a promessa, foi cumprida a promessa na vida dele pela sua fé e pela sua obediência. E aqui ele faz esse comparativo também na carta aos Romanos com a carta de Hebreus. E a aliança do Sinai se opõe à Nova Jerusalém, está em Hebreus 2 comparado com Gálatas, ou seja, a velha aliança não se compara mais com a nova aliança, porque a nova aliança em Cristo já cumpriu tudo que a velha aliança requeria, né? Então em Cristo se cumpriu todas as coisas. Então ainda quando e onde foi escrita, não se sabe, porque como também não se sabe o autor, também não se sabe quando e onde foi escrita, né? Supõe-se, né, pela questão de algumas coisas que existem dentro da própria carta aos Hebreus, supõe-se que ela foi escrita ali pelo ano de 60 até 62, antes do templo de Jerusalém ser destruído em 70 depois de Cristo. Por quê? Porque na própria carta contém indícios dessa situação. Como diz aqui, foi escrita aproximadamente na mesma época que Paulo escreveu Filipenses, Colossenses. Então, por isso também tem essa ideia de que é uma carta de autoria de Paulo. Porém, nessa carta não tem o preâmbulo que Paulo costumava fazer. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, né, pela vontade de Deus. Paulo sempre se identificava nas suas cartas. Então, nessa, como não tem essa retórica, como não tem essa identificação de Paulo, por isso que se desconfia também que não é de Paulo, mas é de alguém que foi discipulado por Paulo. E supõe-se que essa carta foi escrita da Itália, porque lá em Hebreus 3:24 ele fala isso, os da Itália saúdam. Então, entende-se que ela foi escrita da Itália. E para quem foi escrita? Como nós já falamos, foi escrita aos judeus cristãos, os hebreus, para incentivar a manter a fé em Jesus Cristo e não voltar aos antigos costumes judaicos, não voltar às velhas práticas da lei, né? Por quê? Porque eles já estavam libertos disso. Então, o Hebreus ele vai enfatizar justamente isso, que Cristo já cumpriu toda a lei. Então, que agora é uma nova vida em Cristo. Que agora os cristãos, dependendo da perseguição, dependendo das tribulações, dependendo das aflições que estavam passando, eles tinham que aumentar ainda sua confiança e fé em Cristo e permanecer em Cristo, não voltar aos costumes antigos, né? Então, como diz aqui, o autor desejava mostrar a esses judeus que a lei de Moisés por si mesmo já indicava Cristo e a sua expiação como a verdadeira fonte de salvação, como que já tinha sido cumprido tudo e agora é uma nova vida em Cristo, que eles não poderiam voltar mais à prática antiga do judaísmo, né? Então o tema, como nós vamos, né, já falamos, enfatizando no resumo, é o cuidado, essa situação do autor, né, reanimar aos cristãos a permanecerem em Cristo, independente das dificuldades e aflições e perseguições que estavam passando.
Então ele enfatiza essa situação de que devemos olhar para Cristo, né? Devemos ver a obra grandiosa que Cristo cumpriu. Então ele diz aqui, cita o fato de elas termos perdido tudo, nós ganhamos tudo. E que o cristianismo é superior ao judaísmo. Porque o cristianismo justamente é o cumprimento de que tudo no judaísmo foi falado a respeito daquele que viria, do Messias que viria. Então ele quer mostrar justamente isso, que em Cristo se cumpriu todas essas coisas. Que ele não veio para eliminar o passado, mas para cumprir com tudo que estava ali no passado, falando dele mesmo. Então, conforme Coleridge, Romanos prova a necessidade da religião cristã, mas em Hebreus o objetivo é provar sua superioridade, ou seja, o cristianismo é superior aos velhos costumes, né? Que o novo é o cumprimento do velho. Né? Não nega que no velho tinha coisas boas, porém, no novo, tudo é melhor. Né? Tudo é melhor. Então, o Hebreus é chamado quinto evangelho. Por que é chamado quinto evangelho? Porque ele fala muito de Cristo. Só que nos quatro evangelhos fala de Jesus, do seu nascimento, da sua história terrena, como ele viveu aqui. Já em Hebreus fala da sua obra de redenção. Né? Da sua obra que foi realizada na terra e da sua obra no céu. Então, por isso ele é considerado um quinto evangelho por falar especificamente de Cristo, só de Cristo, dessa maravilhosa obra do Senhor aqui na terra, como também no céu. Então, o conteúdo literário da carta aos Hebreus, né? Primeiro, separando a carta aos Hebreus em três grandes grupos, vamos dizer assim: a superioridade de Cristo ante aos mediadores e líderes do Velho Testamento e a superioridade da nova aliança em relação à velha aliança. Como também no final são as exortações e as demonstrações a respeito dessas duas ênfases, né? Que Cristo era superior a todos os líderes e profetas do Antigo Testamento, como também a nova aliança no sangue de Cristo é superior à aliança antes feita no Monte Sinai com Moisés. Então a gente vai ver, falar de cada uma dessas situações. Então, a superioridade de Cristo ante aos líderes e mediadores do Velho Testamento. Então, Cristo é superior aos profetas. Então, os profetas do Antigo Testamento falavam de Cristo, daquele que viria para cumprir todas as coisas. Então, na carta aos Hebreus, ele vai falar justamente isso, que antes Deus falava por meio de profetas, mas nos últimos tempos ele falou pelo seu próprio Filho. Falou através de Jesus, que era o cumprimento de tudo que os profetas anteriores a ele tinham falado. Isaías, Jeremias, o próprio Moisés, e assim Abraão, todos os antigos profetas da lei, né, falavam de Cristo. Então, ele mostra essa superioridade de Cristo em relação aos profetas, porque Cristo era o cumprimento do que todos eles falavam. Então, Deus falou antes através dos profetas, mas quando Cristo teve aqui, ele falou através do seu próprio Filho, da sua própria encarnação, porque Cristo é Deus. Então, Jesus é superior aos anjos. Então, como eu falei, nessa época existia assim, uma tendência à adoração aos anjos, a terem os anjos como um Deus. Então, aqui ele faz essa comparação para justamente eliminar essas doutrinas que estavam ocorrendo entre os cristãos, de que anjos eram deuses. Então, ele diz assim, Cristo é superior ao anjo.
Nenhum anjo individualmente foi chamado. O Filho é o objeto da adoração dos anjos. Ou seja, os anjos estão ali para adorar a Cristo, para servir a Cristo, não para serem adorados. Então, ele faz essa alusão de que os anjos são apenas servos do reino de Deus, são apenas servos de Cristo e adoradores de Cristo. Estão ali para cumprir ordens, né? Levar, trazer mensagens, cumprir, como nós vemos no Antigo Testamento, quando Deus ordenava em certas ocasiões, o anjo foi lá, falou com Abraão, deu a mensagem de que ele ia ter um filho. O anjo foi lá, falou com Gideão, disse que ele foi escolhido para libertar Israel do povo filisteu. O anjo foi aquele que levou a mensagem para Maria de que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Então, anjos são esses seres que o Senhor usa para cumprir ordens, né? Para executar certas funções que Deus decretou para eles. E essa função também é de adorar a Deus. Então, o anjo, ele é uma criatura. Né? O filho não, o filho é o Criador. Então, como diz aqui, a nenhum anjo foi prometida autoridade universal, e sim eles devem servir ao Deus Todo-Poderoso. Né? Então, justamente ele faz essa exortação de que a adoração dos anjos é um pecado. A adoração dos anjos é uma desobediência a Deus. A adoração aos anjos não condiz com o cristianismo, porque o cristianismo diz que só temos um Deus. O único Deus, o Deus único, todo-poderoso. Né? E ele mostra isso, que os anjos estão ali para executar funções específicas para Deus e são adoradores de Deus e não são deuses. Então, por isso que em Hebreus ele relata muito essa comparação de Cristo com os anjos, para que fosse abominado essa doutrina de adoração aos anjos. Então, aqui mais uma vez, ele fala que Jesus foi exaltado sobre os anjos, né? Então, fala justamente isso, que Deus, né, como eu falei, que Jesus, a sua natureza como homem, ele foi feito um pouco menor que os anjos, mas ele não era inferior aos anjos, pelo contrário, ele era o Deus Todo-Poderoso, porém encarnado, né, porém vivendo como homem aqui na terra. Jesus é maior que Moisés. Então, como nós já falamos, lá também vai falar da superioridade de Jesus em relação a Moisés. Moisés era apenas uma parte da casa de Deus. Jesus é o fundador da casa de Deus. Moisés era um servo, Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Né? Então ele faz essa alusão de que Moisés apenas cumpriu algo que estava determinado por Deus, mas ele era homem, ele não era Deus. Ele inclusive morreu, né? Em uma da sua desobediência, não chegou nem a entrar na terra prometida. Mas Jesus é o cumprimento de tudo que o próprio Moisés já dizia, que ele seria, que viria esse, né, que reinaria eternamente. Então Jesus é superior a Moisés. Então, essa comparação que o livro de Hebreus faz entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, citando todas as coisas do Antigo Testamento, é para mostrar justamente que Cristo cumpriu com todos os requisitos que antes dele era exigido pela lei. Cristo é maior que Josué. Josué conduziu os israelitas ao repouso do Canaã, mas Jesus tem conduzido o seu povo, seus fiéis, a Jerusalém espiritual. Né? A Canaã terrestre é o símbolo da Jerusalém espiritual, da Jerusalém celestial,
que aguardam os fiéis, aqueles que permaneceram em Cristo, aqueles que já morreram em Cristo. Então, ele faz essa alusão de que Cristo é esse condutor, a fé em Cristo é esse condutor dos fiéis a uma casa, a uma terra que não é terrestre, vamos dizer assim, é celestial, é algo muito superior ao que foi visto aqui e vivido aqui, é algo que não ouviu, né? Nos ouvidos que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Então ele mostra que Cristo é superior a esse que é Josué que conduziu o povo a uma Jerusalém terrestre, a uma Jerusalém física. E Jesus é esse que vai estar conduzindo o seu povo a uma nova Jerusalém, a uma Jerusalém especial, celestial, que não tem dor, que não tem choro, que não tem mais sofrimento. Então fala também sobre o sacerdócio de Jesus, que ele se compadece da fraqueza humana, porque como ele sofreu as mesmas tentações, suportou o sofrimento, mas não pecou. Então, como Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque ele conheceu a natureza humana, ele se tornou carne, ele se tornou homem, viveu como homem, só que com a qualidade de não ter sido pecador, nada ele pecou. Ele foi puro até a morte, né? Morte de cruz. Então ele foi chamado por Deus como Arão para assumir esse sacerdócio. Então Arão foi o sumo sacerdote da antiga aliança, mas Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, cumprindo todos os requisitos para esse sacerdócio, ou seja, de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e apresentar os sacrifícios que na época Arão apresentava sacrifícios de bichos, né? Apresentava sacrifícios de animais, e Jesus apresentou o seu próprio sacrifício pelos pecados do mundo. Então, aqui, né, o autor faz essa referência do sacerdócio de Cristo e faz justamente, profere palavras de repreensão, exortação, demonstração e animação quanto a esse sacerdócio. De repreensão é onde ele fala a respeito de Melquisedeque, né? Mas que por conta da falta de maturidade espiritual dos hebreus, dos cristãos ali, fica até difícil a explicação. Porém ele fala, né, que Cristo foi chamado segundo a ordem de Melquisedeque. Exortação, né, de passar do estado elementar para alcançar o conhecimento maduro da sã doutrina. Ou seja, os cristãos precisavam amadurecer, conhecer mais das Escrituras, conhecer mais de Deus, conhecer da história de Cristo, para que pudesse se firmar mais na fé, para que pudesse conhecer e ter certeza de que estavam servindo a Deus vivo, né? Ele fala aqui, por ser referência à doutrina do cristianismo, que os nossos convertidos eram instruídos antes do batismo. Como hoje a gente também faz esse discipulado antes dos novos convertidos serem batizados, para eles terem conhecimento do que é o cristianismo, quem é Cristo em nossas vidas, como é servir a Cristo, como é a fé em Cristo, né? Como é ser servo de Cristo. Então tudo isso era instruir os novos convertidos para que pudesse depois passarem pelo batismo. Então aqui ele faz também um aviso contra a apostasia, ou seja, muitos que estavam abandonando a fé por causa das perseguições, das aflições, das falsas doutrinas, né, dos falsos mestres, daqueles que chegavam colocando em dúvida a Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. Então aqui existia a rejeição das verdades do Evangelho, ou seja, eles não estavam começando a não crer que Cristo era o cumprimento de todas as promessas de Deus para o povo.
Então faz aqui a relação da nação judaica e Cristo. Existem duas classes em relação à atitude de Cristo. Aqueles que aceitam Cristo como Filho de Deus e aqueles que o rejeitam, considerando o impostor e blasfemo. Então começou a haver essa divisão. E até hoje a gente sabe que existe aqueles que são judeus, porém não creem que Cristo foi o cumprimento da promessa do Pai. Então eles rejeitam totalmente o cristianismo, chegando até ser intolerantes ao cristianismo, ou seja, tem lugares onde o cristianismo, ser cristão é um perigo, ser cristão é sentença de morte, ainda hoje. Ser cristão é você blasfemar contra Deus, porque diz que Cristo rejeita completamente Cristo como Filho de Deus. Mas também existem aqueles que aceitam completamente Cristo como cumprimento de toda a promessa e o recebem como Filho, e como Filho também eles se tornam co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Também ele faz uma palavra do estilo, né, que estão lá. O autor tem confiança que os crentes não se afastaram da fé, ou seja, depois dessa leitura dessa carta, eles vão compreender melhor quem é Cristo, que Cristo é verdadeiramente o cumprimento de todas as coisas, e assim ele vai insistindo que com esse conhecimento, eles não vão mais se afastar da fé. Pelo contrário, eles vão fortalecer a sua fé. Né? Desejo que mostre sinceridade para alcançar sua herança espiritual. Justamente nisso, você com sua fé em Cristo vai alcançar a promessa espiritual da vida eterna. Ame seguir por meio da fé e paciência, alcançarão a realização da esperança de Abraão, que é justamente chegar na terra prometida, mas não a terra física, terrestre, mas na terra espiritual, a Canaã espiritual, Jerusalém espiritual. A esperança do cristão é segura, uma lâmpada para a alma e firmemente um porto celestial. Né? A esperança, porque é fundador das duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento de Deus, ou seja, Cristo é o cumprimento do que tudo Deus revelou aos seus antes, para que quando se cumprisse, pudesse entender que Cristo era o cumprimento de tudo. Tá? Que ele faz também esse comparativo do sacerdócio de Cristo, que é simbolizado pelo sacerdote de Melquisedeque, que é superior ao sacerdócio de Arão, como nós já falamos, né? Devido ao seu significado do seu nome, raio de paz, que é Melquisedeque, né? Seu sacerdote não é hereditário, ou seja, depois de Deus não existiu outro sacerdote, porque depois de Cristo, Arão morreu e o sacerdote passou para os seus filhos, né? O sacerdócio na lei antiga era hereditário, ou seja, o sacerdote morria e a quem passava para seu herdeiro, vamos dizer assim. E eles continuavam com aquela obrigação de estar apresentando no templo os sacrifícios pelos pecados da população, né? Dia a dia, ano a ano, se fazia esses sacrifícios de animais pelo pecado. Já Jesus Cristo, né? Ele, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele não tinha início nem fim. E ele cumpriu todos os requisitos, como nós já falamos, de entrar no Santo dos Santos e apresentar o sacrifício final exigido por Deus, derramando seu sangue puro. Ele se apresentou como o próprio sacrifício. Não usou animais, não usou coisas materiais terrenas, né? Ele usou o próprio corpo imaculado, santo, para apresentar o sacrifício final pelos pecados da humanidade. Por isso que você crê em Cristo como seu Salvador, é você abandonar justamente essa vida de pecados. Por quê? Porque Arão fazia esse sacrifício diariamente e anualmente, e o povo voltava a pecar. Amanhã já tinha que fazer tudo novamente para limpar o pecado do povo. E com Cristo não. Ele fez um único sacrifício para o pecado da humanidade. Por isso que aquele que crê em Cristo
nova criatura é, tudo se faz novo, ou seja, ele abandona essa vida do pecado para servir a Cristo, porque Cristo já cumpriu o requisito perfeito pelo meu, pelo seu pecado, né, pelo pecado da humanidade, como diz a palavra do Senhor, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aí Cristo fez todo o sacrifício necessário que Deus requeria pelo pecado da humanidade. E já o sacerdote Arão, como nós já falamos, ele faz esse sacrifício diariamente e anualmente, e isso não tinha fim, mas com Cristo chegou ao fim, essa requisição de sacrifícios. E aqui eu continuo falando, né, entre esse comparativo entre Arão e o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Jesus. Também, né, Arão, o sacerdotal de Arão terminava com a morte, mas com Cristo é um sacerdote eterno e imutável, que vive para sempre. Então, depois de Cristo não tem outro sacerdote. Ele e somente ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. Depois de Arão existiam outros, terminavam com sua morte, mas continuavam com os seus herdeiros. Mas com Cristo, ele é o sacerdote eterno e imutável. Então, como nós já falamos, o sacerdote de Arão ofereceu sacrifício todo dia. Cristo ofereceu um único e eterno sacrifício, eficaz porque cumpriu todos os requisitos da lei de Deus. O sacerdócio de Arão serviu no tabernáculo físico, terrestre, que é somente um símbolo do tabernáculo espiritual no qual Cristo está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Cristo é o mediador da aliança melhor. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Então aqui, finalmente, ele faz a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança que foi feita com Moisés lá no Monte Sinai. Então ele faz um resumo justamente desse comparativo para mostrar que Cristo era o cumprimento de todas essas coisas. Que Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança. Que o novo santuário e a nova aliança, ou seja, existe um novo santuário e uma nova aliança que foi feita em Cristo Jesus pelo seu sangue, pelo seu ensinamento, pela sua vida aqui na terra. Então, ele faz nesses últimos capítulos, ele faz justamente esse comparativo, esse resumo de tudo que ele já tinha falado lá no início, né? Que a insuficiência do culto antigo, justamente essa questão do sacrifício, que Cristo é o sacrifício definitivo, que Cristo é esse mediador dessa nova aliança, e essa aliança foi feita com o seu sangue derramado na cruz, e por esse sacrifício o pecado de toda a humanidade foi perdoado, pode ser perdoado se você aceitar Cristo pela fé como Senhor e Salvador, e seu Salvador. Cristo é superior a Moisés, mostra sobre a ineficácia desse sacrifício, porque todo dia, todo ano tinha que ser refeito, mas a eficácia do sacrifício de Cristo foi definitiva, porque ele foi Cordeiro Santo, sem culpa, sem mácula, e assim assumiu na cruz todo o pecado, toda a dor, toda a enfermidade, pagou o preço pelo seu pecado, a cédula contrária que existia contra nós, ele rasgou, cumprindo todos os requisitos que Deus exigia como sacrifício pelo pecado. E assim, finalmente, ele faz essas admoestações e exortações, falando lá no capítulo inteiro sobre a superioridade da fé, a fé daqueles, não os heróis da fé, a fé daqueles que criam em Deus como o verdadeiro Deus, que obedeceram, que viveram pela fé para alcançar a promessa da Jerusalém perfeita, espiritual, celestial. Então tem um capítulo Hebreus 11, que é um dos mais conhecidos, mais lidos, que fala dos heróis da fé, de homens, de mulheres, que foram obedientes, que foram servos, que morreram
pela fé em Deus, mas esperando alcançar a promessa que foi cumprida em Cristo Jesus. Então ele ainda faz algumas admoestações sobre suportar as dificuldades, as aflições, as tribulações que estavam passando, que os cristãos estavam passando e ainda iam passar, e aceitar isso como uma disciplina de Deus para corrigir as suas vidas, para crescer espiritualmente, para se fortalecer espiritualmente, porque ele diz, ó, o Pai repreende o seu filho, e Deus repreende porque ama o seu filho. Então Deus repreende o cristão, mas porque ama o cristão, porque ama como pai, como filho. Então ele faz essa referência que devemos suportar essas dificuldades, essas tribulações, essas aflições e tê-las como uma disciplina de Deus para nossas vidas, para que a gente possa realmente crescer espiritualmente e fortalecer ainda mais a nossa fé em Deus. Faz a demonstrações contra o amor fraternal, a praticar a hospitalidade, a lembrar dos presos pelo Evangelho, a honrar o casamento, a não amar ao dinheiro, a obedecer aos líderes, submetendo-os à sua autoridade, oferecer sacrifícios que agradam a Deus, que é o louvor, a bondade, a caridade, e assim ele faz as salvações finais. Então, nesse capítulo que ele faz essas demonstrações, essas exortações, ele prega que os cristãos vivam a vida de cristão, tendo amor fraternal, demonstrando esse amor na prática pela hospitalidade, em orar, em se compadecer daqueles que estão presos pelo Evangelho e até ajudar aqueles que estão presos, porque a gente sabe que naquela época eram enviados até ajuda a eles, a viver um casamento honrado, evitando a promiscuidade, o adultério, a fornicação. Então, honra o casamento porque o nupcial é sagrado. Pede para que não ame o dinheiro, ou seja, fazer o dinheiro um Deus, fazer do dinheiro o primeiro da sua vida, que o amor tem que ser a Cristo, não as coisas materiais, não aos bens materiais, porque tudo vai passar. Obedecer aos líderes e submeter a sua autoridade. Isso tudo são demonstrações que foram feitas à igreja, aos cristãos daquela época, mas que servem perfeitamente para os cristãos até hoje. Submeter a autoridade da liderança, isso é algo que na igreja sempre é falado, porque existem muitos cristãos ainda que são rebeldes, que criticam a liderança de forma que não estão contribuindo, críticas que não são para contribuir para a obra, mas são apenas para atrapalhar o andamento da obra, são apenas para desestabilizar o andamento da obra. Porque existem as diferenças, as críticas, mas tem que ser críticas que estão ali para construir, para melhorar, para ampliar, para ajudar a liderança a melhorar e a conduzir a obra de Deus, não para atrapalhar e bagunçar a situação. Então, oferecer sacrifícios que agradam a Deus, que é o louvor, a bondade e a caridade. O louvor e a adoração são algo realmente que Deus ama, porque Ele fez o homem para a sua adoração, para o seu louvor, Fez o homem também para ser bom. Então nós devemos, como cristãos, praticar a bondade. Não vamos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E praticar a caridade, ou seja, ajudar aqueles que necessitam, ajudar os que estão em situação de necessidade, em situação de carência. Então faz parte da vida cristã praticar a caridade com os mais necessitados, porque em todas as cartas paulinas nós vemos que Paulo prezava por essa contribuição para ajudar os necessitados. Então, todas as cartas ele exorta a igreja a trabalhar essa questão da ajuda social, da obra social, das viúvas, dos órfãos, dos que estão presos, dos necessitados. Então eles exortam todas as cartas paulinas que nós aprendemos nesse módulo da Epístola Paulina. A caridade era algo que Paulo fazia como a igreja ser uma doutrina da igreja. E ainda hoje, a obra social, a caridade, tem que ser uma doutrina da igreja, do cristão. Tem que estar imbuída do cristão, querer ajudar o próximo naquilo que lhe compete ajudar, financeiramente,
materialmente, espiritualmente, de todas as formas. Porque esse é o caráter de Cristo. Foi o caráter de Cristo aqui na terra, é o caráter de Cristo, é o amor, a bondade, a caridade, a verdade, a justiça, a fé. Então tudo isso faz parte da vida cristã. Então esse livro aos Hebreus é justamente um resumo de toda essa vida de Cristo, como cumprimento da lei, como a sua obra redentora na terra e como a sua obra no céu, para receber os fiéis, aqueles que vão perseverar até o fim. E assim ele faz essa salvação final na carta aos Hebreus. Até pedindo desculpas, sim, pelas exortações, mas dizendo que tudo isso é para o bem do cristão, para o crescimento, para o fortalecimento daqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Então assim nós damos por encerrado esse módulo da Epístola aos Paulinos e fica aí a avaliação final para os irmãos estarem respondendo e devolvendo as suas respostas para o coordenador do curso. Vou colocar o gabarito dessa avaliação final e eu desejo aos irmãos um bom curso, continuidade do curso, que todos venham absorver tudo que esse curso traz para os que estão aqui como instrutores, mas também para vocês como alunos, de forma a crescer o conhecimento na graça, no favor de Deus, conhecimento que é o que o Senhor pede de nós, para que possamos ter discernimento e sabedoria de estar fazendo a obra do Senhor aqui na terra. E assim eu agradeço por essa oportunidade de estar com os irmãos nesse módulo da Epístola aos Paulinos. Muito obrigada e até o próximo módulo. Em nome de Jesus.